E aí pessoal, aqui é o MI Roberto Molina novamente para o canal Método Caso Xadrez. Antes de mais nada, clica no sininho e seguir, né? E se inscrever. Também no canal meu pessoal, Roberto Molina e Júlio Lapertosa. Tá, agora eu vou aqui mostrar uma ferramenta do Lichess, que acho que já deve ter notado que é um dos sites favoritos meus. É uma ferramenta aqui de como melhorar a parte das aberturas, totalmente fácil e prática aqui no site gratuito do Lichess, né? Então, por exemplo, tem várias formas de executar isso. Vou pegar um exemplo mais simples de todos. Eu venho cá nas minhas partidas, por exemplo, vou escolher uma partida minha totalmente aleatória aqui. Vou tentar escolher uma que não seja de 1 minuto, né? Tem muito bullet aqui. Tá, uma de 3 minutos aqui. Por exemplo, sei lá, tanto faz, essa daqui. Então, beleza. Estou na partida aqui. Então, e como que eu posso fazer uma análise de, por exemplo, na abertura dessa partida aqui, que eu peguei totalmente aleatório ali no meu histórico. Tá, então o que eu faço? Primeira coisa, eu ligo esse modo análise aqui, é uma das formas, viu? E com a partida terminada, né, eu ligo no modo análise e aí vai ter os lances e tal, até as avaliações do computador aqui, mas isso não é o foco agora, né? E daí a gente clica nesse botão aqui embaixo, ó, que é o book de aberturas. Então eu venho cá no lance inicial, por exemplo, e vou aqui no book de aberturas. Só um segundo que não... Ah, pronto, estava carregando. Tá. E aí esse book de abertura, como que ele funciona? Por exemplo, eu joguei E4 contra o Enigma. E aí, aqui vai falando as principais jogadas por ordem de vezes utilizadas, né? Por ordem de número de partidas. Aqui também a gente consegue ver as estatísticas, né? Aproveitamento de cada lance. Então, por exemplo, jogando a siciliana, que é o C5, branco ganhou 32%. Empatou 41 e perdeu 27. Aliás, deixa eu só conferir aqui se está marcada a opção Masters, né? É bom ir nessa engrenagem e marcar Masters. Se você marcar Lichess, vai ser a base, vai ser um book baseado na base do Lichess. Então é melhor Masters, que aí é um book mais selecionado. Evidentemente, esse aqui não é o melhor book de todos para estudar xadrez, mas é um book muito acessível porque é só vir no site do Lichess. Lembrando que o site chess.com também tem essa ferramenta. Em outro vídeo eu posso mostrar como que funciona lá. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ter uma ideia mais ou menos por alto quais lances são mais utilizados, o aproveitamento das brancas, o número de empates e o aproveitamento, quantidade de vezes que empata, né? E o aproveitamento das pretas também, né? Então, por exemplo, aqui vamos ver como o adversário seguiu. Ele jogou D6. D6 é o 5º lance aqui nesse book. Então, teoricamente, o branco ganha 38% das vezes e perde 26%, empata o restante. Então, acho que é um bom lance para as brancas, né? Provavelmente aqui, como a gente pode ver só nesse quesito, tem lances melhores, como a Caro-Kann francesa, o E5 e a siciliana, como era de se esperar, são os lances principais do xadrez. Tá, beleza, ele jogou a Pirque, né? Aqui, inclusive, aparece geralmente o nome da variante em cima, né? Para quem gosta de ver nome e tal, né? Tá, beleza. Aí eu joguei o lance principal, que é D4. Olha a diferença de quantidade de partidas do lance D4, 35 mil e alguns quebrados vezes foi utilizado D4. O segundo lance aqui nesse momento foi jogado menos de 1000 vezes. E o terceiro já menos, um pouco mais de 300 vezes. Então a diferença aqui, ó. Por isso que certos lances, não é que a pessoa não possa fazer, mas assim, às vezes ela vai entrar num território pouco explorado, né? E outra coisa também tem que ser levada em conta é o aproveitamento, né? Ah, e aqui é importante não levar em conta só uma coisa ou só outra coisa, né? É bom você prestar atenção no número de vezes, no aproveitamento e meio que chegar numa conclusão intermediária, né? Igual, por exemplo, se eu for olhar só aproveitamento, o lance bispo C4 aqui, que foi jogado 90 vezes, um número bem pífio, né? De vezes,
não quer dizer muita coisa esse 42% das brancas, porque foi testado muito poucas vezes, né? Então é melhor lances que foram mais testados. Então beleza, D4. Lembrando que eu estou fazendo aqui um exemplo aqui bem simplesinho para não dar muito nó na cabeça, né, de quem quer pelo menos melhorar um pouco a parte das aberturas. Tá, meu adversário jogou aqui o lance principal, né, contra D4. Lembrando que também na hora de escolher é sempre bom escolher lances que estejam de acordo com a estratégia padrão, né? Claro que geralmente os lances que estão mais em cima são mais condizentes com a estratégia, né? Às vezes pode ter um outro lance que pode desnortear alguém, né? Tipo um lance complexo. Mas aqui, como a gente está no início, a partida é bem óbvio dominar o centro dessa forma, né? O centro ideal aqui que a gente chama. Tá. E aí meu adversário jogou cavalo F6, que é o lance principal. Então pelo menos até aqui a gente está seguindo a teoria. Eu joguei cavalo C3, porque está atacando o peão. Por exemplo, o segundo lance aqui, que seria F3, olha a diferença, né? Cavalo C3 foi testado 31 mil vezes, quase 32, né, praticamente. E um aproveitamento para as brancas de 38%. Então tudo indica que é um lance bem forte, né? Quando esse número por parte das brancas ele realmente está chegando próximo a 40% de aproveitamento, é um lance muito bom para se jogar de brancas. Então 40% ou próximo é fantástico, né? Lembrando que a maioria das aberturas não é assim, o aproveitamento vai ser às vezes 33%, 35% e tal para as brancas, né? E então aqui está bem bom. E já o segundo lance, que foi testado só pouco menos de 2.000 vezes, ele tem 42%. Então, teoricamente, a gente poderia escolher F3, né, que é o segundo lance. Só que, por ter sido jogado, comparando com o lance acima, um número muito pequeno de vezes, então é melhor desviar dessa opção. Além de ser um lance estrategicamente duvidoso, enfraquece o rei, assim, não contribui muito para o desenvolvimento das peças. Cavalo C3 é mais lógico, né? Aí meu adversário aqui já saiu do lance principal, né? O lance principal seria G6. E aí estamos na defesa pirca e tal. Eu posso jogar F4, ir para o ataque austríaco e dar uma bagunça toda aqui. Mas aí meu adversário escolheu E5, que, como vocês podem ver aqui, é o segundo lance da teoria, né? E olha a diferença nesse cenário aqui, né? O lance de G6. Lembrando que quanto mais vai se avançando na teoria de aberturas, menor vai ficar o número de vezes. É muito lógico, porque, por exemplo, se a gente voltar um lance aqui, cavalo C3 foi jogado nesse book aqui, né? 31 mil vezes. E aí esse 31 mil vezes, quase 32, tem que ser dividido em todos esses lances, né? Não vai ficar tudo concentrado só no lance de cima, né? Então por isso que cada vez vai fragmentando mais a teoria, né? É uma árvore, né? E de lances, né? E aí cada vez esse número vai ficando menor e evidentemente quanto menor, menos confiável. Mas aqui ainda está bastante confiável, né? G6 sendo jogado 16 mil vezes, com aproveitamento para as pretas de 25%, como vocês podem ver aqui, né? Do lado do peão aqui. Mas meu adversário jogou E5, que é o segundo lance, pouco menos de 10 mil partidas nesse book. E o aproveitamento das brancas é 35%. Até que está razoável em termos de aproveitamento. Mas é o segundo lance, né? Então, abertura, geralmente, assim, principalmente para jogadores não muito avançados nesse quesito, às vezes é melhor realmente seguir o fluxo, né? Não inventar muita coisa da cabeça. Jogadores com um pouco mais de experiência podem escolher opções mais raras, né? Tipo, por exemplo, qual seria uma opção rara aqui? Cavalo C6 aqui, né? Meio estranho, mas enfim, para os aventureiros, né? Mas vamos lá, meu adversário jogou o segundo lance.
Eu não fiz o primeiro lance, eu conheço esse lance, já até usei em torneio, inclusive um torneio que eu fiz a minha primeira norma de M, eu joguei essa posição com o cavalo F3. Não foi exatamente essa ordem, mas foi coisa parecida. E aqui, por algum motivo, eu escolhi a segunda opção, também é um lance bastante lógico, foi testado 2.000 vezes, então aqui a teoria já começa a ficar em número de partidas bastante escassa, né? E eu decidi jogar o final, né? Claro que vai ter momentos, né? Por exemplo, eu tomei em E5, não tem outro lance, né? Todo mundo vai tomar em E5, né? Senão vai ficar com peão a menos. Eu troquei em D8 também. Se eu joguei isso aqui é para trocar as damas e ele perdeu o roque, né? Não faz muito sentido não seguir isso. Apesar de, deixa eu ver, tem gente que jogou outra coisa que é meio absurdo, né? Bispo G5 e tal. Mas enfim, aí só tem rei toma, né? E aí também aqui eu segui o lance principal, bispo C4. A segunda opção seria bispo G5. E aí, enfim, eu posso ficar seguindo aqui. Vamos ver até onde foi a teoria mais ou menos. Meu adversário jogou bispo E6, que é o principal, eu tomei, que é o principal, ele tomou. Eu joguei F3, que é o principal. Até aqui estava bem teórica essa posição, né? O adversário jogou cavalo de B10. Aqui tem um detalhe importante. Como os lances já começaram a ficar, todos eles, menos de 100 partidas, já não é tão confiável assim esse número de partidas. Já não vai fazer tanta diferença, sabe? Entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lance, assim. Claro que eu vou tentar não pegar um lance que esteja muito lá embaixo, né? Tipo C6. Foi jogado 4 vezes. Provavelmente deve ter algum defeito esse lance, né? Ou, sei lá, ninguém ainda, por algum motivo especial aqui, ninguém se aventurou. Então é tentar se concentrar nos primeiros lances. Meu adversário escolheu a quinta opção, cavalo de BD7. E às vezes também a primeira opção não vai divergir tanto da segunda ou da terceira, viu? Mas o quinto lance aqui foi jogado 22 vezes, aproveitamento das brancas 27%. E o preto, pífios 14% de vitória, né? E aproveitamento não, isso aqui é número de vitórias, viu? E o número de empates foi 59%. Tá, aqui eu vou dar um pause, né, nesse cavalo de BD7 e vou mostrar a sequência de como também pode estudar aqui, sem entrar muito em detalhe, mas isso depois posso também fazer com mais detalhes. Esse aqui é só, digamos, um vídeo introdutório desse assunto. E aí a gente pode ver uma partida ou até mais de uma como exemplo, igual como vocês podem ver aqui as melhores partidas, né? Isso usando apenas ferramentas do Lichev. Claro que existe uma infinidade de outras ferramentas para fazer esse mesmo estudo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, pode ser essa partida do Valerro aqui, que é a mais atual, 2014. Aí eu clico nela e abro a nova janela, e aí agora eu posso acompanhar como é que foi essa partida. E aí a gente acompanha, vê as manobras que foram utilizadas, né? Tem muita gente que fala, às vezes chega na partida eu não sei o que fazer, eu não sei onde colocar o cavalo. De repente aqui pode ser uma alternativa. Rolou uma tática aqui, enfim, rolou um quebra-pau tático aqui. Eu nem vi o resultado. Será que o branco ganhou isso? Provavelmente sim, né? E aí, enfim, aí a gente pode ver como é que foi a partida e tal, ter uma ideia como é que foi jogado o meio jogo, o final e tudo mais, né? E aí ficou esse lenga-lenga. Pelo visto, essa partida aqui cheia de manobras, né? E aí a gente pode ver ela até o final, inclusive, né? Como é que o cara arrematou, né? Caramba, que partida interessante. E empatou de maneira bem curiosa. Enfim, esse cavalo A8 aqui, genial, do jogador Plat contra o Valerro de brancas. Enfim,
E aí também, aí indo mais longe, pode ligar a engine aqui e conferir se eles jogaram realmente bem. Aqui estava ganho pelo visto, né? Deixa eu ver qual foi o erro dele. Bispo C7, né? Essa foi a capivarada do Valerro aqui. Podia ter jogado o bispo E3, né? Provavelmente ficou com medo de alguma coisa, mas esse era o lance para tentar ganhar a partida. Mas enfim, aí já é um outro detalhe. Então, fechando aqui, então é isso. E essas partidas também a gente consegue salvar, né? Por exemplo, eu consigo salvar a partida aqui com o PGN aqui embaixo. Eu posso salvar e tal. Só clicar Ctrl+C, Ctrl+V famoso, né? Posso salvar aqui, baixar a anotação, enfim. E é isso. Então, essa é uma ferramenta, usem, abusem para melhorar as aberturas aí, quem tiver dúvidas nesse quesito. Valeu? Isso aqui foi só um exemplo. Não esqueçam de prestigiar os outros canais lá. Valeu, até o próximo vídeo.